Olá, bom dia, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos. Hoje, quarta-feira, 29 de junho de 2022. Nosso estudo do livro de Provérbios, hoje o capítulo 29, né? Você está com a sua Bíblia aí, quiser acompanhar junto, versículo 1. O homem que não aceita repreensões fracassará de repente e sem remédio. Aqui a gente precisa de aceitar, né? Algumas correções, repressões de amigos, de pessoas que nos querem bem, principalmente de Deus, né? Se a gente não aceita, a gente vai fracassar, de repente, e não vai ter remédio. Versículo 2. Quando os justos governam, o povo se alegra. Quando o injusto governa, o povo reclama, né? Então, falando um pouquinho dos nossos governantes aí, né? Quando é uma pessoa que não é justa, o povo padece lá no governo. Versículo 3. Quem ama a sabedoria alegra o seu pai, mas quem frequenta prostitutas desperdiça seus bens. Né? Aqui falando do adultério, né? Que não devemos procurar o adultério. Né? É um dos mandamentos da lei de Deus e desperdiça os bens quem procura, né? Versículo 4. O rei que governa conforme o direito mantém estável o país, mas o ávido de imposto o transtorna. Então, falando aqui, né, do rei que governa de bem direito o seu país, né, tem um país estável, mas aquele que é corrupto, aquele que desvia, cobra um monte de impostos, ainda transtorna, né, o seu povo. Acho que nós temos um pouco a ver, né, com esse versículo, com esse conselho aqui, né, de Provérbios. 5. O homem que adula o próximo estende para ele uma rede debaixo dos seus pés. Veja também que todo longo desse mês, né, Provérbios falando que tem que ajudar o próximo, tem que ajudar o pobre, né? E aqui até fala de uma palavra adula, né? Adula é cuidar melhor, né? É exaltar o próximo. Então vai ter como uma rede debaixo dos seus pés. 6. O crime do perverso é uma cilada, mas o justo canta de alegria. O justo atende à causa dos fracos, mas o injusto não se importa com ela. Os provocadores agitam a cidade, mas os sábios contêm a ira. Quando o sábio discute com o tolo, pode ficar zangado ou rir, mas nunca terá descanso. Os assassinos detestam o homem íntegro, mas os homens retos o procuram. O insensato desafoga todas as suas paixões, mas o sábio as contém e acalma. Se um chefe dá atenção a palavras mentirosas, seus ministros se tornarão perversos. O pobre e o opressor se encontrarão, mas é Javé quem dá os olhos para os dois. Quando o rei faz justiça aos fracos, seu trono se firmará para sempre. Vara e repreensão produzem sabedoria, mas o jovem abandonado a si mesmo envergonha sua mãe. Mais uma vez aqui, né, falando que a gente temos que corrigir nossos filhos, né, nossos jovens, se for preciso até com vara, né, para que ele possa produzir sabedoria, né, possa ter sabedoria, para não envergonhar seus pais futuramente. Versículo 16. Quando os injustos governam, os crimes se multiplicam, mas os justos verão a ruína daqueles. Corrija seu filho, que ele o deixará tranquilo e lhe trará alegrias. Mais uma vez falando aí, né, de educar os filhos. Corrija seu filho, que ele vai deixar você tranquilo, vocês pais, e vai lhe trazer alegrias, né, futuramente, quando ele crescer. Quando não há profeta, o povo se desagrega, mas quem observa a lei é feliz. Então, o povo que não tem a voz de Deus, o povo que não tem o profeta, o povo que não segue a Deus ali, né? Esse povo desagrega, mas quem está na lei de Deus é feliz. Escravo não se corrige com palavras, porque ele ouve, mas não obedece. Você já viu alguém falar sem pensar? Pode esperar mais de um insensato do que dele? Então, mais uma vez falando aí, né, que a gente
tem que pensar antes de falar, né? Provérbios nos ensinou muito esses dias, todo esse mês também, né? A gente saber abrir a boca na hora certa, principalmente calar. Ouvir primeiro, depois falar, né? Quem mima o escravo desde criança acabará criando um preguiçoso. O homem irado provoca briga, e o homem enfurecido multiplica os crimes. O orgulho de um homem o rebaixará, mas o humilde conserva a própria honra. O cúmplice do ladrão odeia a si mesmo. Ele ouve a maldição, mas não o denuncia. Quem teme os homens cairá na armadilha, mas quem confia em Javé está em segurança. Mais um versículo ensinado aí, né? Às vezes a Bíblia fala, maldito homem que confia em outro homem, né? Então quem teme os homens, né? Quem segue os homens cairá em armadilha, mas quem confia em Deus, né? Estará sempre em segurança. Então temos que a nossa confiança, a nossa esperança tem que estar em Deus, não nos homens. Versículo 26. Muitos procuram o favor do chefe, mas a sentença vem de Javé, né? A última palavra vem de Deus. O injusto é desprezado pelos justos, o homem reto é desprezado pelos injustos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Esse é o provérbio de hoje, bastante rico, né? O capítulo 29, e trazendo bastante lições para nós aí, conselhos bons, né? E depois você comenta aí o que mais te tocou hoje. Chegamos praticamente ao fim. Amanhã é o último dia do nosso estudo de provérbios, né? Amanhã, provérbios 30 e 31, né? No dia 30, todo esse mês. E graças a Deus chegamos até aqui. Já compartilhei com vocês que não foi fácil alguns dias, alguns tempos não foi fácil, né? Mas ao mesmo tempo foi um mês de muito aprendizado. Amanhã eu vou estar partilhando com vocês isso, tá? E se vocês quiserem partilhar alguma coisa também aí, a gente partilha junto. Então amanhã nos encontraremos para estudar, né, para refletir, para meditar o Provérbios 30 e 31, no nosso último dia do mês, no nosso último dia do estudo de Provérbios. A vocês um ótimo dia, Deus abençoe a cada um de vocês e até amanhã, se Deus quiser.